Queridas irmãs, queridos irmãos, nos reencontramos novamente e assim será para sempre. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Então, esse encontro tem o patrocínio das cidades de São Pedro e Porto Ferreira, o trabalho conjunto dos irmãos, dos estudantes da Fraternidade Rosa Cruz. Essa é a última reunião, fechando o ciclo de 8 aulas, de 8 reuniões. O curso como um todo chama Astrologia Rosa Cruz, mas esse ciclo recebeu o nome particular, o subtítulo de Provações de Autoconhecimento. Estamos então na sua 8ª parte, na sua 8º segmento, e concluiremos então nessa reunião esse ciclo. Nesta reunião, ela é uma reunião cujo conteúdo é forte. Então, quem tiver menos de 75 anos, nós não recomendamos. Nós vamos falar sobre Plutão. Por quê? Porque Plutão entrou em Aquário. Pobre do Aquário. O Plutão em Aquário vai representar o ser em exílio. Nós só vamos entender a gravidade disso daqui a 20 e poucos anos, porque o Plutão vai ficar em Aquário 20 anos. E, como sempre, a humanidade aprende de forma tardia, quando o estrago já foi feito. Inicialmente, vamos falar de Netuno. Netuno entrou no signo de Peixes em 2012 e deixa Peixes e entra em Áries em 2026. O que está acontecendo com Netuno em Peixes? Uma vez que Peixes representa a onda de vida humana e também representa tanto a alta espiritualidade como a loucura. O Netuno em Peixes deixou toda a humanidade num estado de extrema vulnerabilidade. Então houve uma expansão de doenças crônicas que atingiu todos os seres humanos em todos os continentes. Nós assistimos e vamos continuar assistindo a proliferação de pragas, pestilências, contaminações, paranoias e demência. Que tipo de demência? Uma demência netuniana. O que é uma demência netuniana? É uma incapacidade completa de saber o que é real e o que é ilusão. Então, Netuno em Peixes implica em perder-se na desorientação mental e espiritual. Então, o caminho espiritual da humanidade está em xeque. A aprovação é para todos, não apenas para o indivíduo. O que a humanidade vai fazer com a Terra? Como é que a humanidade está cuidando do seu futuro? Tudo isso está em questão. E juntamente com Netuno transitando por Peixes, Plutão percorreu o signo de Capricórnio desde 2008 e vai até 2024. Mas ele já entrou em Aquário, é que ele vai ficar dançando aqui, na cúspide de Aquário. O que aconteceu com Plutão em Capricórnio? Aconteceu aquilo que todos nós assistimos, né?
acúmulo de poder e capital, proliferação da miséria, da estupidez, a humanidade emburreceu drasticamente, e dos estados depressivos da alma. A indústria farmacêutica enriqueceu às custas da humanidade. E, além do mais, agora nós estamos arcando com as tenebrosas consequências do isolamento pandêmico. O que sobrou de nós após esse isolamento compulsório, forçado? É o que nós vamos começar a assistir com a entrada de Plutão em Aquário. Ele vai ficar em Aquário até 2043. Portanto, quem tem Aquário forte no mapa, é bom começar a rezar. Né? Rezar mesmo. Qual é o efeito direto mais grave da presença de Plutão em Aquário? É o congelamento dos corações. Procurem compreender a gravidade dessa situação. Na medida que os corações congelam, como ficam as relações? O amor, então, é conduzido às regiões inferiores, ou seja, aos infernos. Muitos mitos falam sobre isso. Orfeu e Eurídice, um dos mitos mais maravilhosos, Orfeu, para tentar resgatar Eurídice, desce aos infernos. Outro mito maravilhoso, Eros e Psique. Aí é Psique, é o feminino, que tem que descer aos infernos para falar com Hades e Perséfone. Então nós estamos vivendo esses mitos, a parte infernal desses mitos. O inferno gelado da solidão. Aí que está a questão. Como nós vamos lidar com esse inferno gelado? É um paradoxo, né? Quem poderia imaginar que haveria glaciação até no inferno? Um grande cineasta, Alejandro Jodorowsky, faz filmes que combinam misticismo com loucura e com tradições esotéricas. Por exemplo, o tarô. Ele gosta muito do tarô. Alguns filmes há menção declarada ao tarô. Diz Alejandro Jodorowsky: quanto mais inteligente, profunda e sensível é um ser humano, mais possibilidades tem de cruzar-se com a tristeza. Ser sensível, inteligente e sábio é quase que uma condenação para um mundo que está ficando cada vez mais idiota. Para quem não acredita que o mundo está ficando idiota, assista o filme Idiocracia. Outra questão de Plutão em Aquário terrível é solidão e sexualidade. As questões sexuais vão adquirir uma dimensão inimaginável. Nós vamos assistir às maiores aberrações possíveis e imagináveis em nome de uma falsa liberdade.
Futuros caminhos da sexualidade. Vamos dividir em 2 colunas para simplificar. Uma liberdade sexual consciente e, do outro lado, uma depravação sexual libertina. Não vai ter praticamente meio termo. Ou é inferno ou é céu. Vou dar um exemplo simples. Escola. Vamos supor que você tem o infeliz destino de depositar seu filho numa escola. Porque escola é um depósito. Você não tem a menor ideia do que acontece lá dentro. O grau de perversão que esses pequenos demônios, que nós chamamos de crianças, fazem nesses ambientes. No espaço da solidão, buscar territórios para recriar a vida e o mundo. Essa é uma possibilidade. Do bom Plutão em Aquário. É uma libertação também que ultrapassa toda a imaginação. Você finalmente poder encontrar-se consigo mesmo. Ou, tem a outra possibilidade oposta, como nós dissemos, não haverá meio termo. No espaço da solidão, deparar-se com a total ausência de calor e luz. É o que nós costumamos classificar de desespero, perda da esperança. Você tem basicamente 2 caminhos. Você escolhe ser imbecil e andar com a boiada. Então, a boiada, de alguma forma, te dá uma sensação de segurança, de pertencença. Você está num grupo, isso dá um conforto. Só que a boiada vai ser abatida, infelizmente. Ou você encara a tua solidão, o seu caminho evolutivo é só com você mesmo. Você pode ter companhia de seres espirituais, que é uma maravilha. Solidão não é uma coisa ruim para quem compreendeu que ele é o espaço espiritual para você se desenvolver. A solidão é o seu altar. Né? Cultive esse altar. Ore, realize preces no seu interior. O que nós vamos enfrentar mais terrível? Principalmente jovens. Os jovens, coitados. É difícil imaginar que tem saída, mas vamos procurar uma, né? Vão enfrentar os demônios tecnológicos. O que é um demônio tecnológico? É aquele que entra em todas as tomadas da sua casa. Quanto mais tomada você tiver, mais demônio. Você falou de entrar em casa, me lembrou do filme que você citou, Dentro de Casa. No caso, esse dentro de casa pode ser adentrado via internet hoje em dia, né? É. O que acontece com o ser humano é que ele é dotado de uma irresponsabilidade suprema em relação ao dom da vida. Quando surgiu a imprensa, Gutenberg, muitos decretaram o fim da humanidade, quando o homem parou de escrever. Como escrevia antes, que os livros eram copiados. Porque todos os livros que falam sobre caligrafia, por exemplo, Hasser Kemir, que fez Baba Aziz, né? O Colar Perdido da Pomba. A caligrafia, porque fala de uma religião tradicional, do poder da caligrafia. Outro filme que fala sobre o poder da caligrafia é O Herói. Maravilhoso. A caligrafia é a pessoa. Só para vocês terem uma ideia, a cura dentro da Escola Rosa Cruz se dá através da sua escrita,
com caneta tinteiro. Porque quando você escreve, o seu fluido espiritual, o seu fluido anímico, o seu éter, passa para o papel. Então, já na época de Gutenberg, decretaram que a humanidade acabou. Ela não acabou, mas continuou se rastejando. Quando surgiu a televisão, o rádio nem tanto, porque o rádio você treina, na televisão você treina, que é o quê? Diabólico. Obrigado, Angel. É um anjo que está falando, hein? É inquestionável. A televisão é diabólica. A televisão é uma emissão contínua de demônios. E a televisão, apesar das advertências que houve no passado, olha, a televisão vai acabar com a família, a televisão é um demônio no centro da casa, na sala. A televisão vai acabar com o diálogo entre as pessoas. Ninguém deu bola. Aí ela foi aperfeiçoada, virou computador e finalmente chegou no celular. Aí já não tem mais jeito. Então o ser humano hoje está abduzido pelo celular. O celular incorporou como um espírito nele. E o adolescente é a vítima maior disso. É quase que uma vítima sexual dos eletrônicos. Então nós temos os obsessores eletrônicos. O problema é como é que nós vamos exorcizar esses obsessores. Então, os parasitas mentais, eles não estão apenas dentro de uma casa. Eles penetraram em todos os ambientes. O anticristo foi globalizado. E visita todo mundo que usa celular. Ah, mas eu uso pouco. Eu bebo pouco. Eu mato as pessoas pouco. Né? Eu como carne pouco. Ainda vai acontecer um update disso, que hoje essa semana foi muito dito nas mídias, que é a questão da inteligência artificial, que houve um acordo entre os pesquisadores que parariam as pesquisas por achar que colocam a humanidade em risco. Mas uma linha de pesquisadores já diz que a inteligência artificial não tem como parar mais. Ela chegou a um ponto de singularidade, ou seja, uma quase autoconsciência. E empresas muito globalizadas estão investindo no metaverso, que é uma pessoa que coloca um óculos muito parecido com essa imagem e ela passa a viver num ambiente totalmente virtual. Uhum. Então, ela como se ela estivesse tendo sucesso, sendo feliz emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, só que isso ela está num outro ambiente. O filme Her, com Joaquin Phoenix, já dá uma pitada sobre essa questão, né? Agora isso está no mundo real, né? No nosso mundo real. Então, hoje a gente está vivendo essa questão da singularidade da inteligência artificial, que o homem não consegue mais pará-la. Mas o filme Matrix falou isso no início do milênio. A série Matrix fala exatamente sobre isso. Que o ser humano vai virar alimento das máquinas. Vai virar uma pilha para fazer as máquinas funcionarem. Só que ninguém presta atenção. Todo mundo assistiu Matrix para ver as lutinhas. Então, Plutão em Aquário implica na liberação, Aquário, de forças anárquicas devastadoras do submundo Plutão. Salve-se quem puder. Vale a pena, esse filme também só quem tiver acima de 80 anos pode assistir e de preferência que já esteja com Alzheimer. Porque esse é um filme muito impactante, né? Estrada Perdida. É um filme que fala sobre como o mal entra na sua casa.
literalmente. O demônio aparece fisicamente no filme, entrando na casa da pessoa e sabendo tudo o que acontece na casa da pessoa, até levar essa pessoa à loucura, evidentemente. O David Lynch e o David Cronenberg trabalham com uma noção de realidade, com uma noção profética sobre a humanidade impressionante. Todas as obras do David Lynch e do David Cronenberg são espetaculares. Acho que o último filme do David Lynch, do Cronenberg, é Crimes do Futuro. Sensacional. Crimes do Futuro. Forças invisíveis e corrosivas destronam o reino da egolatria. Finalmente vão matar o leão, né? Porque Aquário é oposto ao leão. É o colapso da vaidade e as mais profundas crises de identidade. O ego vai ser colocado contra a parede. Um escatológico, para quem ainda esqueceu o que é escatologia, é uma sequência de fatos que caminham por uma espécie de apocalipse. Né? Isso que é escatologia. É o escatológico poder de aniquilamento, a radicalização da desumanização, o ser em agonia. Então, Netuno em Peixes, o signo de Peixes, ele tem coisas boas, mas no seu pior, ele é o signo da miséria espiritual, da miséria emocional, da miséria financeira, da marginalidade, do vício. O signo de Peixes é terrível. Geralmente quem tem peixes forte sofre muito. Então o que a gente vai assistir como isso é um fenômeno de devastação global? O contingente de seres humanos que vai para a rua sem ter nada, né? Mendicantes, desvalidos, não há poder estatal, não há poder público que vai dar conta. As ruas vão ficar recheadas de indivíduos que não sabem o que fazer mais. E o que nós vamos fazer com eles se não formos um deles? Só que, olha que loucura. Então, ao mesmo tempo que haverá uma quantidade enorme de seres humanos desamparados, suplicando ajuda e comida, Plutão em Aquário vai gerar no nosso coração uma rejeição pelo semelhante, que chama misantropia. Repulsão e pavor dos semelhantes. Anjo bom, como é que eu faço para... Vamos supor, você vem na minha casa, eu não quero te receber de jeito nenhum, eu acho você um cara chato, insuportável, geminiano, que fica sempre repetindo as mesmas coisas. Como é que eu faço para te aguentar? Você faz o que você quer. Você pode considerar, né, ao invés de ter essa atitude repulsiva, olhar para aquele algo repulsivo e falar, por que eu? Mas por que não eu? Porque a gente entende que é nas relações que aquilo que nos falta se apresenta de determinadas formas. E isso que é repulsivo num primeiro momento pode ser o convite a uma fecundação para uma outra qualidade de ser. E esse princípio fecundativo para uma outra qualidade de ser guarda uma relação íntima com a entrada de Plutão em Aquário. Porque Plutão é muito surpreendente em termos simbológicos, na medida em que a gente percebe que o Sol, no símbolo de Plutão, está solto do símbolo da Terra e da Lua, que estão conectados. Ou seja, ele é quase que uma desconexão daquilo que o nosso sistema solar pede como pressuposto de interação interpessoal. Nós, que somos humanos e entramos aqui por uma questão puramente lunar, porque a fecundação é canceriana e lunar e, portanto, umbilical, né? E que criamos essa humanidade que você descreve no estado degenerativo em que se encontra, ao ponto da gente precisar olhar para as escolas como depósitos, como bem fez Michael Ende, esse grande pensador alemão, inclusive convidado pela comunidade japonesa para elaborar e pensar
os princípios de educação no Japão em seu tempo? Né? Nesse estado degenerativo que a fecundação umbilical nos levou, essa humanidade que só pensa em si. Agora, com a entrada em Plutão de Aquário, a gente pode resolver não só o problema da humanidade, como o seu problema no encontro com uma pessoa indesejável, Poxa, que é tudo que você legal. queria. Tudo que preciso. Porque esse Plutão em Aquário, de algum modo, por adentrar esse território desse signo maravilhoso que representa, dentro do pensamento da filosofia Rosa Cruz, a região etérica do mundo físico, nós estamos adentrando a possibilidade de não mais sermos obrigados a nascer pelo umbigo, para nascer lunarmente, mas agora a adentrar uma realidade aonde a fecundação etérica possa acontecer. Olha, Cris, você não quer reencarnar mais? Né? E é quando a fecundação etérica, quando a gente pode nascer numa região onde todos os encontros são de plena comunhão, todo desentendimento se resolve. Então é um ponto onde a gente está sendo oportunizado a transcender a qualidade de como nós aprendemos a nos relacionar. Por quê? O composto e as soluções que nós humanos demos para um relacionamento, a construção de uma sociedade ideal, está culminando nisso. Num processo piramidal de afastamento e não de aproximação. Então, Angel, a filosofia Rosa Cruz, no seu ritual, fala em comunhão espiritual. Como essa comunhão é possível se isso daqui está virando uma geladeira? Não, porque ela não é possível aqui, né? Se você apostou toda a sua existência, toda a sua essência dentro de um princípio científico, dentro de um princípio tecnológico que hoje está cada vez mais virtual, e negligenciou a sua relação pessoal com um princípio transcendente que não é virtual, mas é virtuoso, toda a virtuosidade negligenciada tornará as pessoas reféns de uma virtualidade decadente. Então, se até o presente momento eu não desenvolvi habilidades virtuosas, que é a criação da vida a partir de dentro, eu posso me tornar um ser completamente refém da criação daquilo que é vivo a partir de fora. Ao ponto de eu poder ser lançado, como a Gabi falou, dentro de uma cabine com um óculos, a partir de onde eu posso vivenciar situações onde eu me realizo, e a gente sabe que hoje não só os comprimidos conseguem mudar a relação de neurotransmissão e produção de dopamina, mas imagens onde você se realiza enquanto estando ganhando, vivenciando algumas coisas, também muda a neurotransmissão e a secreção dopaminérgica e as vias da felicidade e da gratificação dos sentidos. Então você adentra um lugar virtual, onde você foi incapaz de criar um local e um ambiente virtuoso, e você se torna refém mais uma vez. De algum modo você se compõe como uma pilha. Né? Então, esse tabuleiro todo, onde a gente é convidado a exercitar na presença de alguém desagradável, de alguém que nós repudiamos, onde a gente perde a oportunidade de, nesse repúdio, aprender um pouco de si, a gente se torna cada vez mais vítima do virtual. Então esse encontro, onde eu sinto esse repúdio, é justamente aquilo, esse é o pão nosso de cada dia. Não é simples, mas é quando você repudia, você precisa se perceber nesse lugar, onde você fala, meu Deus, eu repudio essa outra pessoa, que é um humano que passa por uma experiência semelhante à minha. O que eu preciso melhorar para que meu entendimento caminhe para uma comunhão? Né? Para que o meu entendimento seja virtuoso e para que eu não me torne vítima, né, da possibilidade de histórias que me levem ao virtual. Né? Onde se dar bem ou estar bem é só encontrar com pessoas que fazem tudo o que eu gosto e pensam como eu penso. Porque a comunhão de fato só pode acontecer quando aquelas pessoas que pensam de maneira opostas sejam conduzidas a um princípio que é o mesmo princípio onde a vida se iniciou. Da mesma forma que a luz se decompõe em 7, para que nós, os retardados, que não conseguem estar na luz, precisam de 7 nuances da luz, né, que sofre quando se divide, possam entender cada uma das nuances e voltar para a sua síntese. Então, todo esse princípio de repúdio,
é o melhor momento, é a melhor possibilidade para que a comunhão seja treinada. Né? Você vê o nosso referencial. O cara está pregado, sofrendo, fez tudo o que ele podia, e quando ele está pregado e sofrendo, ele consegue pedir perdão por nós. Perdoa esses caras aí que eles não têm noção do que eles estão fazendo. Ele tinha tudo para nos repudiar. Ele consegue colocar a cereja no bolo. É a cereja do bolo. Ele conseguiu transcender o princípio do repúdio, da impossibilidade. Né? E ele referenciou para a gente essa sua... Porque ele sabia que um dia você ia fazer essa pergunta. Então talvez ele tenha feito isso para você. Claro, Né? não tenho dúvida. Pronto. Então esse Plutão em Aquário, ele tende a conduzir a alma da humanidade ao medo de viver e de ser livre. A liberdade vai ser um problema. Tanto a falta de liberdade, quanto o que fazer com ela quando eu a tenho. Por exemplo, nós já não podemos mais dizer a verdade. Nós temos que usar de metáforas, eufemismos, alegorias, parábolas, porque a verdade se tornou uma coisa muito dolorosa para os ouvidos humanos. Shakespeare, mestre absoluto. Quem não sabe de cor a peça Hamlet está perdendo evolução. Shakespeare é um mestre iluminadíssimo, tanto quanto Richard Wagner na música. É preciso estudar Hamlet, estudar Shakespeare. Hamlet levantou a questão de todas as questões. Então, urge decidir com Plutão em Aquário. Você vai ser ou não ser? Qual é a sua? Alguém quer fazer uma observação, alguma coisa? Ou já decidiram que vão ser? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então finalizamos o nosso ciclo de provações e autoconhecimento com esse Plutão maravilhoso detonando a humanidade. Que maravilha! Então, para aqueles que sobreviveram, nós desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.